Graça e paz! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo no nosso canal, lendo a palavra de Deus. Que maravilha, gente! Como é bom estar com vocês. E aí, como que foram na igreja ontem? Ai, eu sou aquela música da Aline Barros, não sei se vocês conhecem. Nossa, ela faz muito sentido para mim, sabia? Quando ela fala assim, fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Eu gosto demais de ir na casa de Deus, de estar prestando culto ao Senhor, é para mim contagiante. É o ano da pandemia, quando a gente não pôde ir. Na verdade, em 2018, eu mudei para Rio Preto e a gente estava meio sem igreja, porque tudo é longe, né? E não tinha uma igreja presbiteriana, não tinha nenhuma perto. Eu sou da igreja presbiteriana, nascida e criada. Então, como eu sou, antes de ser da igreja presbiteriana, eu sou de Jesus Cristo, né? Então, eu procurei uma igreja, eu chamava de igrejinha, não lembro o nome muito bem. E eu congregava perto da casa que eu morava, assim, não com a assiduidade que eu gostaria, porque eu tinha um quiosque, esse quiosque me tomava tempo até no domingo, infelizmente. Mas quando dava certo, a gente ia, congregava, participamos no final do ano com eles. Tem uma menina que está mantendo sempre contato comigo dessa igrejinha lá ainda. Depois a gente foi congregar na igreja batista lá. É uma igreja muito grande, muito que a gente não tinha carro, quem tinha era meu filho e ele congregava lá, então a gente ia com ele. Aí nós mudamos para um bairro melhor localizado, mais perto de igreja, e ficamos perto da igreja da Vila Diniz, que era onde eu congregava. Só que assim que eu fui recebida na igreja, eu fui recebida num domingo, no outro domingo a gente já não pôde mais ir à igreja, porque entrou com a pandemia. Mas recebi ceia em casa, fui muito bem aceita ali pelas irmãs da SAF. Ainda estou participando de um grupo de oração, porque quem sabe Deus, se Deus quiser, a gente ainda volta para lá, né? Então tem assim, a Lídia do nosso canal lá de Rio Preto, ela é da igreja Diniz, então assim, eu tenho um coração, um pezinho lá na igreja Diniz, né? Depois que a pandemia terminou, nós infelizmente tivemos que sair da cidade lá, porque nosso negócio não rompeu, ficamos um ano tentando, lutando, batendo cabeça lá e não deu certo por conta da pandemia. Aí nós viemos para Rio Verde, né, e congregamos na segunda igreja presbiteriana de Rio Verde. Muito difícil também para congregarmos, mas Deus foi abençoando, a gente foi participando. Então, quando não dá, gente, é horrível, horrível, horrível. Horrível não ir à casa do Senhor. Mas ontem eu estava lá, de manhã na escola bíblica, né, dando aula para os adultos, e à noite eu recebi a homenagem da mulher presbiteriana, então o presbítero pregou para nós. Foi uma bênção maravilhosa. Vamos lá, fevereiro 13, número da sorte, muito bem. Se alguém falou o número do azar, não existe azar para nós que somos crentes no Senhor Jesus, né? Nós só vivemos na bênção, qualquer número é bênção para nós. Então vamos lá. Êxodo 35, de 10 a 36, 38. Êxodo 35, capítulo 35, do versículo 10 até o capítulo 36, versículo 38. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, os seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas,
As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis de ouro, anéis e colares, apresentaram todo tipo de objetos de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido roxo, vermelho e azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e ouro de oliva e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Nossa, imagina a mobilização, hein, gente? De 2 milhões aproximadamente de pessoas ali mobilizando para levar, para entregar. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do tabernáculo, do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas, suas contribuições foram mais do que suficientes para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura.
Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa. Depois juntaram os 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora, feita de peles de carneiro, tingidas de vermelho e uma camada de ouro fino, ou de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura, que grande, né, gente? 67 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parede inferior e firmemente ligadas uma à outra, na parte superior, com uma argola formando um só suporte no canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado a meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez uma cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Eu fico imaginando quando tinha que desmontar isso, hein? Era montar e desmontar, né? Porque eles estavam em caminhada, 40 anos no deserto. Quando a nuvem se levantava para eles, ou a coluna de fogo caminhava para que eles andassem, eles tinham que levantar, desmontar tudo e andar, seguir a nuvem. Quando ela parasse, eles tinham que parar e montar acampamento ali. E tudo isso aqui tinha que montar e desmontar. Mas não era à toa que eram 2 milhões de pessoas, né? Rapidinho fazia isso. Mateus 27, 32 a 66.
No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene. Ô Cirene, seu nome aqui na Bíblia é Cirene. Ah, igualzinho seu nome está escrito. Não a Serene, né? Nós temos a Serene de Tuiutaba e a Cirene de Anápolis, que o nome dela é bem desse jeitinho aqui. Um abraço para você, Cirene. E os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado... Deixa eu... Tinha que falar, né? A minha sobrinha chama Midian. E nesse texto de Êxodo, a gente falou Midian 200 vezes e ela falou... E a senhora nunca falou que me amava, né, tia? Falou meu nome tantas vezes. Então, Midian, eu te amo, tá? Tô falando da Sirene aqui, lembrei de você. Te amo muito, minha sobrinha, tá? Uma das mais lindas. Eu tenho 4, né? Vamos que vamos. Continuando. Perdão. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, ou da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação, na verdade, eles estão falando a verdade, né? 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça dessa cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creiamos nele, e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse, eu sou o Filho de Deus. Zombando, né? Até nessa hora o diabo não desiste. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário, do templo, que nós estávamos falando ali, se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Gente, aquela cortina não é igual a sua cortina que você tem na sua casa aí, não. Uma transparente, outra de tecido, não. Aquela cortina era grossa, assim, ó. Grossura da cortina lá, assim, ó. E ela se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Então foi Deus que fez esse rasgo, porque daquela cortina para lá só podia entrar o sumo sacerdote para fazer as orações. Então o que representa o rasgar dessa cortina é que agora não há mais separação entre nós e o Santo dos Santos, que é o nosso Deus. Nós podemos falar diretamente com Ele, não precisamos mais de intermediários para falar com Ele. Não é legal? Então vamos lá. Então, rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, gente. Até aqueles que se dizem ateus, que eles são ateus até morrer. Depois que morrem,
Não tem como eles serem ateus mais, porque a situação é outra, né? Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo feito de linho e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo para como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. E não adiantou nada. Salmo 34, de 1 a 10. Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome. Mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Glória a Deus, né? Hã? Glória a Deus, muito bem. Provérbios 9, de 7 a 8. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Vocês entenderam isso aqui, gente? Que coisa séria, gente. Repreender quem zomba, repreender quem é perverso, ele vai odiar a gente, mas o sábio ama a repreensão, porque vai fazer dele melhor. Ei, coisa linda, hein? Vamos que vamos! Encerramos a leitura com a graça do nosso glorioso Deus. Que bênção maravilhosa, nosso Deus fiel e bom conosco, sempre caminhando. Agora eu quero ouvir vocês falando comigo. Ouvi daqui, hein? Quero ouvir, hein? Vamos lá junto comigo? Você tá aí fazendo comida? Você tá andando no carro? Tá ouvindo a nossa mensagem? Tá ouvindo a nossa leitura? Você tá andando na rua, fazendo caminhada com foninho de ouvido? Você tá deitadinho na cama com foninho de ouvido? Então fala comigo agora. Vamos lá juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus, amém? Então, diga para quem está aí do seu lado agora, fala para ele. Não entendi. Deus é bom e justo. Muito bem, vamos que vamos. Amanhã tem mais, se Deus permitir. Vamos?